Sejam todos aí muito bem-vindos a mais um vídeo de resolução de provas. Hoje nós vamos ter a resolução das questões pares, ó, questões pares, hein? Do vestibular da Universidade Federal de Uberlândia de 2018. Bom, aí eu sei que você já vai se perguntar, e cadê as questões ímpares? Pois é, as questões ímpares você vai encontrar em outro vídeo. Como assim? Eu e o meu grande amigo de longa data, o professor Léo, o Léo da Física lá da cidade de Divinópolis, em Minas Gerais, fizemos uma parceria em que cada um de nós resolveu metade da prova. Ele resolveu as questões pares e eu resolvi as questões ímpares. E as questões pares resolvidas por ele, você vai ver nesse vídeo aqui. Tá? As questões ímpares você vai encontrar lá no canal do professor Léo. Então aí na descrição desse vídeo aqui, aí embaixo, vai estar o link do canal do professor Léo e o link direto para o vídeo com a resolução das questões ímpares, onde eu estarei resolvendo. Ok? É muito importante que você, antes de assistir esse vídeo ou o próximo, faça o download da prova, que você tenha a prova em mãos. Isso vai facilitar muito aí na sua compreensão do exercício, tá bom? Então, antes de começar, eu queria pedir para vocês deixarem aquela curtida nesse vídeo, no vídeo lá no canal do Professor Léo, tá? Essa curtida é importante, que faz o YouTube entender que esse conteúdo é um conteúdo relevante e que merece ser indicado para outras pessoas. Inscrevam-se nos nossos canais para você ser sempre avisado quando a gente postar vídeos novos e compartilhe esse vídeo, tá? Você vai ajudar algum colega seu e vai ajudar a mim e ao professor Léo no crescimento dos nossos canais aí, nosso objetivo de levar conhecimento e preparação em física de grátis aí para o máximo de pessoas possível, ok? Então apresentem para vocês meu grande amigo, professor Léo. Vai aí, Léo. Fala galera, beleza? Professor Léo da Física. Para quem não me conhece, sou professor de Física em pré-vestibulares e colégio há muitos anos e em parceria com o Marcelo Tomanic vim resolver a prova de Uberlândia do ano de 2018, onde eu vou resolver as questões pares, ok? Gente, então um grande abraço para vocês. Sem mais delongas então, vamos para a questão número 12. Questão de número 12. Relâmpagos são eventos elétricos, normalmente de curta duração, gerados a partir de nuvens carregadas que possuem potenciais elétricos com altos valores em relação à superfície da Terra e, durante a sua incidência, podem atingir elevados módulos de corrente elétrica. Um dado relâmpago tem a duração de 1 segundo, que é o tempo. É gerado em uma nuvem que possui um potencial elétrico de 300 milhões de volts em relação à Terra e atinge o solo com uma corrente elétrica média de 36 mil amperes. Quantas lâmpadas de 60 watts cada seriam mantidas acesas durante 10 minutos com a energia desse relâmpago? Vamos ver a minha explicação. Pois bem, galera, como lido na questão, o relâmpago, então, ele possui uma tensão elétrica de 300 milhões de volts em apenas 1 segundo, produzindo uma corrente elétrica de 36 mil amperes. Ele perguntou que quantas lâmpadas de 60 watts durante um tempo de 10 minutos conseguirá ficar acesa com a energia produzida por esse meu relâmpago. Pois bem, a energia então que eu tenho para esse relâmpago, ou a energia elétrica, ela é sempre dada pela equação: energia é a potência vezes o tempo em que o aparelho está ligado. O tempo em que ele está ligado, eu tenho, que é 1 segundo. O que eu não tenho é a energia elétrica. Bom, para encontrar essa energia, é necessário determinar primeiramente a potência. Como eu tenho a tensão, como eu tenho a corrente elétrica, eu posso usar então que a potência é a tensão vezes a corrente. De modo que eu gosto de usar o nome de pote V. Pois bem, essa minha tensão e essa minha corrente vou passar para a potência de 10. Portanto, eu vou ter 3, 6, 8, ou seja,
3 vezes 10 a 8 volts. E a minha corrente, 36 vezes 10 a 3 amperes. Aí você vai perguntar assim, poxa, mas não tem que colocar em notação científica? Sim, somente na resposta. No meio dos cálculos não tem necessidade. Porque se eu passar para a notação científica, eu vou trabalhar com número com vírgula. E aí não vai ficar muito agradável fazer esses cálculos. Então, calculando a potência então, desse meu raio, eu vou ter, atenção, 3 vezes 10 a 8. A minha corrente elétrica, 36 vezes 10 a 3, de modo que a minha potência vai ser 3 vezes 36, 108. Conserva a base 10 e soma os expoentes. Então, 8 mais 3, 11 watts. Encontrei, então, a potência desse meu relâmpago. Agora, eu vou encontrar a energia que ele produz. É simplesmente, então, pegar a potência, que vale 108 vezes 10 a 11. Aí eu vou colocar a unidade de medida, porque energia elétrica, em uma conta de energia, que é a conta que a CEMIG em Minas Gerais cobra, é dada em quilowatt-hora. Só que eu não tenho necessidade de trabalhar com quilowatt-hora. Por isso que eu vou colocar as unidades e mostrar o que vai acontecer. Então eu tenho que a potência é dada em watts, e o tempo em que esse relâmpago vai cair é 1 segundo. Então, o tempo de 1 segundo. Isso quer dizer que a energia do meu relâmpago vai ser de 108 vezes 10 a 11 watts vezes segundo. Encontrei a energia do relâmpago. Então, agora eu vou encontrar a energia da lâmpada. E eu vou fazer uma regra de 3 e eu vou ver quantas lâmpadas cabem dentro da energia do relâmpago. Calculando então a energia da minha lâmpada, eu vou ter que a potência dela está em watts e o tempo está em minutos. Como aqui eu coloquei o tempo em segundos, quer dizer que a unidade de medida não está batendo. Então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 60. Por que por 60? Porque em 1 minuto nós temos 60 segundos. E vamos encontrar, então, 600 segundos. Ok? Então, calculando a energia dessa lâmpada, nós vamos ter a potência da lâmpada é 60. O tempo que a lâmpada vai ficar ligada é 600. Então, a energia da lâmpada vai ser 6 vezes 6, 36. Vezes 10, 1, 2, 3. 3, o quê? A potência dado em watts e o tempo dado em segundos. Ou seja, as unidades de medidas, elas estão batendo. Então, vai dar watts vezes segundo. E agora eu faço uma regra de 3 e game over no exercício. Então, uma lâmpada, ela tem, então, 36 vezes 10 a 3 watts vezes segundo. Quantas lâmpadas eu tenho dentro de 108 vezes 10 a 11 watts vezes segundos? Então, quando eu multiplicar cruzado, nós vamos ter, então, 108 vezes 10 a 11 sobre 36 vezes 10 a 3. Chegando, então, na resposta de 108 por 36, 3. Conserva a base 10. Expoente, então, positivo, sobe negativo. 11 menos 3, 8. Ou seja, um relâmpago, ele consegue, então, alimentar
3 vezes 10 a 8 lâmpadas, significando então que a resposta vai ser a letra A. Beleza, galera? Então, essa é a questão de número 12. O que eu fiz? Calculei a energia de um relâmpago, calculei a energia da lâmpada e eu vi quantas lâmpadas cabem dentro da energia do relâmpago. Beleza? Questão número 14. Vamos fazer a próxima então. Questão 14. Uma forma de separar diferentes partículas carregadas e acelerá-las, utilizando placas que possuem diferença de potencial elétrico V, de modo que adquiram movimento retilíneo, para, em seguida, lançá-las em uma região onde atua campo magnético uniforme B. Se o campo magnético atuar em direção perpendicular à velocidade v das partículas, elas passam a descrever trajetórias circulares e, dependendo de suas características, com raios de curvaturas diferentes. A figura ilustra o esquema de um possível equipamento que possui funcionamento similar ao descrito. Nesse esquema, 2 tipos diferentes de partículas são aceleradas a partir do repouso do ponto A. Descrevem inicialmente uma trajetória retilínea comum e, em seguida, na região de campo magnético, trajetórias circulares distintas. Considerando-se a situação descrita e representada na figura, é correto afirmar que, letra A, ambas as partículas gastam o mesmo tempo para descrever a trajetória circular. B, ambas as partículas possuem carga elétrica negativa. C, a partícula que possui maior carga possui trajetória com maior raio de curvatura. D, a partícula que possui maior relação entre massa e carga possui o menor raio de curvatura. Vamos ver a explicação. Pois bem, galera, nessa questão está falando que vai jogar uma partícula que, devido à diferença de potencial, que é a mesma coisa do que a tensão, essa partícula foi eletrizada, ou com carga positiva ou negativa, e isso não foi definido no texto. Quando essa partícula entrar dentro de uma região de campo magnético, ela vai sofrer a ação de uma força magnética. E para determinar essa força magnética, usa-se, ou pelo menos eu gosto de usar, a regra do tapa. A regra do tapa, então, você vai usar a sua mão direita, pode observar que eu pintei a minha mão tudo aqui, onde eu vou ter os meus dedos que vão apontar para o campo magnético. Então, esse meu símbolo, ele representa um campo magnético que está entrando dentro do meu quadro. Então, o símbolo de xizinho representa entrando no quadro. Agora, se eu tivesse um símbolo de uma bolinha com um pontinho, representa que ele está saindo do quadro. No caso de vocês aí, vai estar entrando na folha do papel ou vai estar saindo da folha do papel. Então, os dedos vão representar que o campo magnético ele está entrando. Então, eu coloquei a letra B de campo magnético nos meus dedos, espero estar sendo nítido aí. E a velocidade da carga, ela vai ser dada pelo dedão. Ou seja, para onde que a velocidade apontar, o meu dedão vai apontar e a velocidade aponta para a direita. Então, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar os meus dedos entrando, mostrando o campo magnético, e a velocidade para a direita. Então, fica posicionada a minha mão dessa maneira. No caso de você enfiar a mão no caderno aí e vai posicionar a sua mão para o papel e o dedão para a velocidade. Quando a carga elétrica é negativa, a força é usada nas costas da mão, ou seja, para onde aponta as costas da mão é uma carga elétrica negativa.
Quando é uma carga elétrica positiva, usa-se a palma da mão. Então vamos perceber que o campo está entrando, x representa entrando, velocidade para a direita. Como a carga tendeu a descer, isso quer dizer que a minha força magnética, ela foi para baixo. Então, se ela foi para baixo, está apontando para o lado que aponta as costas da minha mão. E as costas da minha mão representam, então, que essa minha partícula, ela é negativa. Ou seja, se ela desce, é negativa. Se a partícula subisse, ela seria positiva. Beleza? Uma coisa que é importante, que toda vez que você tem uma força magnética atuando em uma carga, a única coisa que essa força magnética faz é a carga girar. Ela não aumenta a rotação, a velocidade de rotação, ela não diminui, ela faz simplesmente a carga girar. E aí, no caso, ela está girando, de modo que a força magnética vai estar apontando para o centro da minha circunferência. Se vocês observarem, eu vou ter então a minha velocidade para a direita, o campo entrando, e aí durante toda a trajetória a minha força vai estar apontando para o centro da trajetória. Então eu já consigo determinar que a carga elétrica é negativa, beleza? Mas como que eu vou calcular alguma coisa ali? Se vai haver força magnética, a equação que trabalha com força magnética depende do campo magnético, depende da carga e da velocidade e do ângulo. Como o exercício disse que o campo magnético é perpendicular à velocidade, isso quer dizer que o ângulo é de 90 graus e o seno de 90 é 1. Isso aqui vaza então. Mais ainda, todo objeto que vai rodar, existe uma força de rotação. Essa força de rotação é chamada de força centrípeta, onde a força centrípeta ela vai ser dada pela a massa do objeto, a velocidade ao quadrado sobre o raio. Portanto, a minha força magnética é exatamente a minha força centrípeta. Quando eu substituir, nós vamos ter força magnética. Eu gosto de chamar essa equação aqui de boi que é vaca sem teta. Então, eu vou substituir no lugar de força magnética por BQV. E no lugar de força centrípeta, mv ao quadrado sobre o raio. Infelizmente, eu não tenho nome para essa equação. Mas vai ser a massa, a velocidade ao quadrado sobre o raio. Se vocês observarem, eu tenho velocidade aqui e velocidade aqui. Portanto, isolando o meu raio, ou seja, mandando para cima e o campo e a carga para baixo, eu vou ter massa, velocidade sobre carga vezes o campo. E essa aqui é a equação de uma circunferência quando eu tenho uma carga elétrica dentro de um campo magnético, que inclusive também caiu na prova do Enem de 2019. Essa equação eu já gosto, não, eu tenho um nome para ela, né? Habib, me vê um kibe. Então, quando eu dou aula para os meus alunos, eu falo com a galera, usa Habib que vai dar certo. Aí o pessoal já subentende que Habib é a massa, velocidade, carga e campo. Bom, vamos pensar o seguinte então. Eu tenho uma partícula que faz uma trajetória pequena e outra que faz uma trajetória maior. Se elas possuem a mesma velocidade, é lógico que aquela partícula que vai ter uma trajetória maior, ela vai gastar um tempo maior. Ou seja, na opção A, pergunta sobre os períodos. E o período não são iguais.
ou seja, aquela que tem uma trajetória maior, vai gastar um tempo maior. Então, essa opção minha, ela está errada. Ok? Na opção B, pergunta se as partículas são negativas. E usando a regra do tapa, onde o campo magnético está entrando, a velocidade está para a direita, a força para baixo, o negativo é apontado pelas costas da mão, então quer dizer que as partículas são negativas e a resposta certa é a letra B. Lendo a restante aí, ele pergunta, quanto maior a carga, maior será o meu raio? Observe que eu tenho a carga no denominador e o raio no numerador, quer dizer que são grandezas inversamente proporcionais. Então quer dizer que isso está errado. Por quê? O correto seria dizer que quanto maior for a minha carga, menor vai ser o meu raio. Ok? Então isso aqui está errado. E o exercício pergunta também, quanto maior a razão, na letra D, entre a massa e a carga, maior é o raio. Observe que eu tenho massa no numerador e carga no denominador. Quanto maior a razão entre eles, maior é o raio e não menor. Então isso também está errado. Então o correto seria colocar quanto maior a razão entre a massa e a carga, maior vai ser o raio. Beleza? Questão, então, de força magnética. Vamos ver a questão número 16. Questão 16. Considere duas situações em que dois pêndulos A e B, de mesmo comprimento, oscilam livremente em um cenário isento de resistência do ar, ou seja, sem dissipação de energia. A esfera A tem o mesmo volume que a B. Todavia, por serem de materiais diferentes, a densidade de A é 1/3 da de B. Ambas são soltas da mesma altura, ou seja, da mesma amplitude, e do repouso para iniciarem a oscilação. Com base na situação descrita, são feitas algumas afirmações. 1. O período de oscilação de A é igual à de B. 2. A velocidade com que B passa pelo ponto mais baixo da trajetória é 3 vezes maior do que a velocidade com que A passa pelo mesmo ponto. 3. A aceleração com que B passa pelo ponto mais baixo da trajetória é maior do que a de A nesse mesmo ponto. Em relação às afirmações acima, marque V para a verdadeira e F para as falsas e assinale a alternativa correta. Vamos ver a minha explicação. Pois bem, galera, essa questão ela trabalha com movimento harmônico simples, de pêndulo para ser mais específico. Se eu pego um barbante com um comprimento de 25 centímetros, lembrem desse número, 25. Sei que o exercício não falou isso, mas só para vocês entenderem uma coisinha. Coloco na ponta desse barbante que tem 25 centímetros uma borracha e levanta a uma certa altura. Quando eu solto, ele vai fazer isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante até ele parar completamente. Quer dizer que foi diminuindo a amplitude, mas o tempo de ida e volta, que é chamado de período, ele não mudou. O que quer dizer? Que o período ele não depende da amplitude. O período não depende da amplitude. E se eu substituir um objeto que está na ponta por um tijolão grandão e levantar a mesma altura e soltar, ele vai fazer isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 e assim sucessivamente. Em outras palavras, mudando a massa, também não vai mudar o tempo de ida e volta. Então, o período também não depende da massa. O exercício disse que eu tenho uma bolinha A, uma bolinha B que possui o mesmo volume. Só que a densidade de A é 1/3 da densidade, coloquei errado aqui, ó, de B. A densidade de A é 1/3 da densidade de B. O que isso quer dizer? Que a massa, então, de A é 3 vezes menor. Mas a massa não influencia no meu período. Então, o que vai influenciar no meu período? O exercício disse que os comprimentos são iguais. Que os comprimentos, eles são iguais. Então, o período, ele depende do comprimento. E também depende da ação da gravidade. Ou seja, quanto maior a gravidade, mais força eu vou ter para puxá-lo para o centro. Então, se eu tenho uma gravidade grande, eu vou ter um tempo pequeno, grandeza inversamente proporcional. Então, a equação de período, ela fica assim, ó. 2π raiz de L sobre G. Eu disse que o barbante tinha 25 centímetros. Eu inventei a situação. Sabe por quê? Se você colocar nessa equação 0,25 metros, dividir pela nossa gravidade exata, que é 9,8, multiplicar por 2 por 3,14, você vai encontrar 1. Ou seja, quando você pega uma borrachinha, amarra na ponta dela um barbante com 25 centímetros e eleva a uma certa amplitude, no caso a altura, quando você soltar, você faz um cronômetro de 1 em 1 segundo. Toda vez que ele sai do ponto mais alto e volta para o ponto mais alto, ele vai gastar 1 segundo. Então, um pêndulo, ele depende do comprimento e da gravidade. Beleza, aí ele deu 3 afirmativas. Uma afirmativa perguntou se os tempos são iguais. Bom, se o comprimento é igual, se a gravidade é a mesma, isso quer dizer então que o período ou o tempo delas são iguais, ok? O exercício pergunta também, na afirmativa 2, qual é a velocidade no ponto mais baixo. Vamos considerar que essas duas bolinhas, elas são abandonadas. Então, a bolinha é abandonada em A, a bolinha é abandonada em B. Então, quer dizer que a velocidade aqui é 0 e a velocidade aqui ela é 0. Aí ela vai sair do ponto mais alto com velocidade 0 e 0 novamente. Para. Então, ou seja, ela para poder inverter o sentido. Então, as velocidades nas extremidades é nula. Só que quando a bolinha chegar no ponto mais baixo, então vou fazer um desenho aqui, elas vão chegar com uma certa velocidade. E essa velocidade, ela é máxima. Como no texto disse que é para desprezar as resistências, ou seja, desprezar o ar, inclusive, a velocidade, então, ela vai depender somente da altura. Quanto maior a altura, chega lá embaixo com maior velocidade. Não interessando, então, a minha massa. Então, a velocidade de A e B, elas são, na verdade, iguais. Isso quer dizer que essa opção ela está errada. Ok? E a afirmativa 3, ele pergunta sobre a aceleração das bolinhas. Bom, se essa bolinha passa pelo ponto mais baixo, eu vou ter então duas acelerações. Uma aceleração é a aceleração da gravidade, que não vai se alterar em momento algum. Então, a aceleração é a mesma para os dois, porque a gravidade não depende do objeto, depende do planeta. E a outra aceleração é a aceleração centrípeta, que é aquela que aponta para o
centro. A aceleração centrípeta, ela é dada pela equação velocidade ao quadrado sobre o raio. O raio, ele é o comprimento do barbante. Então, se o comprimento é o mesmo, se a velocidade é a mesma, isso quer dizer que as acelerações, então, elas são iguais. Dessa maneira, então, eu vou ter a primeira correta e as outras duas certas, e a resposta vai ser, então, letra D. Beleza? Acabei de fazer uma cola pelo computador aqui. A resposta certa, então, vai ser a minha letra D. Ok? Vamos ver, então, a questão número 18. Questão 18. Muitas estrelas, em sua fase final de existência, começam a colapsar e a diminuírem seu diâmetro, ainda que preservem sua massa. Imagine que fosse possível você viajar até uma estrela em sua fase final de existência, usando uma espaçonave preparada para isso. Se a superfície de uma estrela nessas condições, seu peso fosse P, o que ocorreria com ele à medida que ela colapsa? Letra A. Diminuiria conforme a massa total da pessoa fosse contraindo. B. Aumentaria conforme o inverso de sua distância ao centro da estrela. C. Diminuiria conforme o volume da estrela fosse contraindo. D. Aumentaria conforme o quadrado do inverso de sua distância ao centro da estrela. Vamos ver a explicação. Pessoal, essa questão 18, como foi lido, ela fala que uma estrela, no final de sua vida, ela vai entrando em colapso e vai diminuindo o seu volume. Quer dizer, então, que ela vai diminuindo o seu raio. E o que isso vai influenciar na força-peso? Vamos imaginar, então, que eu tenho uma estrela e um objeto próximo à sua estrela. Eu tenho um objeto, então, de massa M' e a minha estrela de massa M'. Então, vou ter a estrela de massa M' e o objeto de massa M'. Toda vez que você fica próximo a um corpo celeste que tem uma massa muito grande, sobre você vai exercer uma força-peso. E essa força-peso, ela vai apontar para o centro da estrela ou para o centro do planeta. Como eu gosto de falar com o pessoal, força-peso não aponta para baixo, ela aponta para o centro do planeta. Então, se eu colocar um objeto nessa minha posição, a minha força-peso vai apontar para o centro da estrela. Beleza. Isaac Newton disse que todos os objetos que têm massa, vai haver uma força de atração entre eles, chamada de força gravitacional. Então, essa força gravitacional, ela depende das massas dos corpos que estão próximos, ou seja, o produto entre as massas. E também depende da distância entre eles, a distância ao quadrado. E aí, eu vou colocar também uma constante, que é representada pela letra G. Então, toda vez que você tem dois corpos com massas muito grandes, há uma força de interação entre eles. Só que, como a estrela exerce sobre esse corpo uma força-peso, então eu vou colocar um peso também, onde peso é dado pela equação mg, ou Polícia de Minas Gerais. Quer dizer que a minha força gravitacional vai ser a minha própria força-peso. Quando eu substituir, então, eu vou ter que força gravitacional é dado por Gzão, Mão, M', raio ao quadrado. E a minha força-peso dado por M'. Isso quer dizer que, como eu tenho massa, ou Mzinho, nas duas equações, eu posso cortar as massas. De modo que a gravidade de uma estrela, a gravidade de um planeta, ela depende da constante, ok? E da massa do planeta, ok?
Então, quanto maior a massa do planeta, mais força de atração ele vai ter sobre o meu raio ao quadrado. E aí, o exercício disse que a estrela diminui o seu volume sem alterar a massa. Quer dizer que eu vou ter duas constantes. Mas se diminui o volume, eu estou diminuindo o raio. Quando eu diminuo o raio, eu aumento a gravidade. Se eu aumento a gravidade, automaticamente eu vou aumentar a minha força, peso. A linguagem matemática correta é que a gravidade é inversamente proporcional ao quadrado do meu raio. Ou seja, eu aumento o raio ao quadrado, diminui a gravidade. No caso do exercício, eu diminuo o raio ao quadrado, eu aumento a gravidade. E aí o exercício deu 4 opções. A letra A, ele fala que o peso da pessoa, ele vai diminuir. Na verdade, é o seguinte, se eu tenho que o meu raio vai diminuir, a gravidade aumenta. Se a gravidade está aumentando, isso quer dizer que o peso ele não diminui. O peso da pessoa, então, ele vai aumentar. Ok? Na letra B, então, deixa eu colocar aqui que o peso da pessoa, então, na verdade, ele vai aumentar. Na letra B, ele fala que o peso da pessoa, ele aumenta quando diminui o raio. Errado. Por quê? Observe que o meu raio, na verdade, é elevado ao quadrado. Então, isso aqui está errado. Porque o meu raio deve ser elevado ao quadrado. Na letra C ele fala, o peso da pessoa diminui quando você diminui o volume. Se você diminui o volume, você diminui o raio. E aí o peso da pessoa, ele tende a aumentar. Então, isso aqui também está errado, porque o peso, ele aumenta quando o volume diminui. Então, o peso aumenta quando o volume diminui. E a resposta certa, então, seria a letra D, porque o peso da pessoa ela vai aumentar quando o raio diminuir ao quadrado. Então, isso aqui seria a minha resposta correta, porque a gravidade de um corpo depende da sua massa e inversamente o quadrado do raio. Beleza? Então, explica um pouquinho também o buraco negro, que ele tem uma grande massa num espaço muito pequeno e automaticamente vai ter uma gravidade imensamente grande, ok? Vamos para a nossa questão número 20 e última questão. Questão 20 e última questão. Filmes de ficção científica que se passam no espaço sideral costumam mostrar habitats giratórios que fornecem uma gravidade artificial, de modo que as pessoas se sintam como se estivessem na Terra. Imagine um desses habitats em um local livre da influência significativa de outros campos gravitacionais, com raio de 1 km e com as pessoas habitando a borda interna do cilindro. Esse cenário, nessas condições, reproduz algo muito próximo da aceleração da gravidade, de 10 metros por segundo ao quadrado, desde que a frequência com que o habitat rotaciona seja aproximadamente de... Vamos olhar então a minha explicação. Pois bem, galera, como foi lida a questão então, diz que filmes de ficção científica coloca-se naves no espaço e aí a rotação da nave vai simular então para os passageiros a sensação de gravidade. Você consegue perceber isso quando você vai em parques de diversões, onde brinquedos que têm rotação, quanto mais rápido o brinquedo gira, mais você cola as suas costas no brinquedo. Então, uma nave que fica girando no espaço faz com que os seus passageiros, no caso os astronautas, vão ficar então colados na nave, simulando a gravidade. O exercício disse que essa nave tem um raio de 1 km. Então é uma nave extremamente grande, né?
1 quilômetro de raio, para colocar isso em órbita, né? Então é filme literalmente de ficção científica. E a aceleração que ele tem que experimentar é da própria gravidade. Pergunta-se no exercício, quantas voltas a nave vai ter que dar para ter a gravidade da Terra, ou seja, a sensação da gravidade da Terra. Bom, então ele pergunta, na verdade, a frequência. Uma equação que relaciona a frequência depende do comprimento da circunferência. Então, depende do comprimento da circunferência. E para encontrar, então, essa minha frequência, quanto mais rápido o objeto gira, quanto maior é a frequência, maior também vai ser a nossa velocidade. Então, em cima dessa equação, que eu vou achar, então, a minha resposta. Sendo que 2 vezes π, o exercício fala que ele quer uma resposta aproximadamente, então π eu vou usar 3. O raio é de 1 km e eu quero achar a frequência. Quem que está faltando? A velocidade. Todo objeto, quando ele roda, então vai aparecer uma aceleração de rotação. Essa aceleração, ela é dada pela velocidade ao quadrado sobre o raio. Que equação que é essa? Todo movimento circular, ele é acelerado. Nós vamos ter uma aceleração centrípeta. E a minha aceleração, ela vai ser a própria gravidade. O exercício disse que ela vale 10. Então, eu tenho 10 metros por segundo ao quadrado. Então, se você observar, o meu raio está em quilômetro. A unidade de medida não está batendo. Então, o que eu vou fazer? Converter o quilômetro para metros. E 1 quilômetro equivale a 1000 metros. 1 quilo representa 1000 unidades. Mudando a pronúncia, quilômetro, 1000 metros, ok? Então, substituindo, a velocidade eu não tenho e o raio equivale a 1000. Então, vou ter que a minha velocidade vai ser 10 vezes 1000, 10.000. E raiz de 10.000 é igual a 100 metros por segundo. Ok, eu tenho a velocidade, jogo na equação que relaciona a velocidade com a frequência, nós vamos ter a velocidade vale 100, 2 o π. Eu vou arredondar para 3 porque o exercício diz que é aproximadamente. O raio vale 1000 metros e a frequência eu não sei. Eu posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros, de modo que a minha frequência, então, vai ser 1 sobre 2 vezes 3, 6, vezes 10, 60. 1 sobre 60 Hz. Só que o exercício não pediu a resposta em Hz, que significa voltas por segundo. Ele pediu a resposta em RPM, que quer dizer voltas ou revoluções por minuto. Então, eu vou ter que ele vai dar 1 sobre 60 voltas em 1 segundo. Quantas voltas ele vai dar em 1 minuto? Que vale 60 segundos. Você não vai colocar aqui 1 minuto, porque a unidade tem que bater segundos com segundos. Quando eu fizer a multiplicação, então eu vou ter 60 por 60, então quer dizer que ele vai dar 1 RPM, ou seja, 1 volta por minuto, e aí vai ser a letra B. Beleza, galera? Tá aí, então, a prova de 2018 da UFO.